Abra sua Bíblia, por favor. No capítulo 28 do livro de Gênesis, verso número 20. O Glauquito agora, tá? Vocês encontraram? Sim? Então vou usar este texto como base para começar a conversar algumas coisas com vocês, que faz parte de uma ministração, amém? Não é aviso, faz parte de uma ministração, mas quero nesta manhã tentar tratar, dentro do possível, eu conversar com você, tá bom? Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, diga jornada, que empreendo e me der pão de comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será meu Deus, e a pedra que eu ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente eu contribuirei generosamente. Amém? Disse aí o dízimo, mais atualizado aos nossos dias, melhor essa expressão. Então nesta manhã, quero usar, já é quase 11 horas, talvez não muito tempo, porque tem outras coisas depois disto também a dizer, que precisamos entender, certo? O que é uma jornada. Amém? Mimi, pode limpar meus óculos, filha? Precisamos entender, ou ter entendimento de jornada. Diga para o seu irmão, jornada. Amém? Deus é um Deus de jornadas. Amém? De jornadas. Esse é o conceito bíblico, jornadas. Abraão teve suas jornadas e elas vão sendo marcadas quando ele acampa, por assim dizer. Olha, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi com direção, certo, aos carvalhos de Manre. E aí estabeleceu sua tenda e estabeleceu um altar. Depois foi com direção a Betel, chegando a Betel, certo, que fica próximo de Ai. Ele também se estabeleceu, mas em um momento de crise, de fome, capítulo número 12, ele desceu para o Egito, certo, dando as costas para Betel, certo, e ficando de frente para Ai, certo? Betel, luz, casa de luz, certo? Casa de Deus. Ai, confusão, não é? E aí já há um ensino: quando eu viro as costas para a casa de Deus, vou ficar de frente para a confusão, certo? Porque Betel é casa de Deus, Ai, certo, é confusão. Me está acompanhando? E nessa confusão, em meio a uma crise, ele se voltea para o lado que não pode se voltear. Voltear é a palavra se girar, certo? E ele desce para o Egito, e em meio de sua jornada, ele comete talvez o maior erro da sua vida, talvez, não é? Porque de Egito traz Agar, de Agar vem Ismael, e aí a gente sabe tudo o desfecho da história. Muito bem, Abraão foi um homem de jornadas. Obrigado, filha. Abraão foi um homem de jornadas. Isaac foi um homem de jornadas. Jacó foi um homem de jornadas, que é o texto que nós estamos usando. E aí, certo, quando o povo de Israel entra na terra do Egito e passam 430 anos cativos, não é? E esta semana eu escutei algo tão interessante, que o cativeiro no Egito durou aproximadamente 200 anos só. Porque os outros 230 anos, as dinastias dos faraós conheciam José. Então não foram 430 anos de que eles ficaram escravos no Egito, mas para Deus eles foram escravos todo o tempo que eles estiveram no Egito. Isso quer dizer que a escravidão, certo, pode não ser só o trabalho forçado, certo? Às vezes em meio à escravidão parece que está tudo bem, mas estamos sendo escravos. Outro dia nós falamos disso, é só um parêntese, agora fecho o parênteses aqui. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito e foi conduzido ao deserto, eles se moviam em jornadas. Amém? A nuvem se movia, se levantava do tabernáculo, já aprendimos isso. Ela se movia, certo, e ia marcando jornadas do povo de Israel. Se você olhar, certo, depois que eles se estabelecem na terra, ou começam a tomar posse com Josué, eles também começam uma jornada que talvez não seja caminhando, mas passando de etapas em etapas, os juízes, a monarquia, certo, até a chegada de Jesus. Então você e eu precisamos entender nesta manhã que o evangelho, a caminhada espiritual é uma jornada.
Amém? Diga isso para o seu irmão, para seu irmão que está do lado. Eu estou mandando repetir, não porque não tenho outra coisa para dizer, mas para fixar algumas coisas. Perfeito? Diga, a vida espiritual é uma jornada. Amém? Perfeito? E nunca esta jornada, por assim dizer, ela pode ser sozinho. Me está acompanhando isso? Nunca pode ser sozinho. Me está entendendo? Nunca pode ser sozinho. Se é jornada, eu preciso caminhar com alguém. Amém? Então, eu quero que você me entenda muito bem nesta manhã. Amém? O apóstolo Paulo aos Gálatas vai dizer que se alguém vir e pregar outro evangelho, este seja maldito, anátema ou anatema. Perfeito? Esse outro evangelho é outro Jesus. Porque o evangelho não é um manual de doutrinas ou regras. Você entende dessa maneira? O evangelho é Jesus. Aí você diz, Dario, mas o evangelho não é boas novas? Jesus foi a boa nova mais importante que o Pai tinha a comunicar com os homens. Me está entendendo? Então, queridos, hoje, 2017, certo? Estamos vivendo a segunda década do terceiro milênio, não é verdade? Já passaram 10 anos, vamos para a segunda, caminhando para concluir a segunda década. O espírito deste século, você entende quando eu falo espírito deste século? Lo que o mundo libera é individualismo. O apóstolo Paulo, depois você estuda as cartas, ele diz, porque o príncipe deste século lhe cegou o entendimento. Então, tudo lá fora, chamémoslo assim, fora, não destas 4 paredes, mas deste contexto, vai estimular você a caminhar só. Tudo. Você pode ler aí, se você quer, os filósofos da pós-modernidade, certo? Você quer, aqui, certo? Eu tenho filhos, e isso não é nem ruim para quem faz, nem ruim para quem não faz. Mas nós temos intelectuais aqui nesta casa, se podemos dizer. Pessoas que estudam, pessoas que desenvolvem um raciocínio, certo, mais apurado, mais profundo, e isso é bom para nós. Eu me incluo nesse grupo. Mas eu não sou assim. Não importa, me está entendendo? Cada um vai de acordo com aquilo que Deus lhe entregou, me está entendendo? Mas se você fazer uma pesquisa a nível não espiritual, mas humanista, você vai comprovar aquilo que eu lhe estou dizendo. Amém? Você pode pesquisar lá, eu não estou falando algo, certo? O Dario, não. O príncipe deste século lá fora disse que você tem que viver só para você. Mas a proposta de Deus não é essa. Não é essa. A proposta de Deus, a vida espiritual é uma jornada. E nessa jornada eu caminho com gente do meu lado. Amém? Os patriarcas caminharam com sua família e com o grupo que los servia, de escravos, servos. Amém? Então, em toda jornada, se podemos dizer assim, olha, há pai, irmãos e filhos. Pode repetir isso comigo? Em toda jornada, há pais, irmãos e filhos. Essas 3 palavrinhas também se cumprem em pai, mãe e filhos, ok? O que você precisa entender? Que numa jornada sempre há alguém que a gente segue. Amém? Sempre. E observe o que eu vou lhe dizer. A gente segue quem está em movimento, porque a gente não segue quem está parado. Amém? Perfeito? Esse é o pai. E não me estou referindo a eu como pai espiritual, mas sempre a gente segue alguém. Isso se aplica em Deus, isso se aplica em Cristo, isso se aplica no Espírito Santo, e isso também passa por homens a quem a gente segue. Você está aqui ou não? É como você seguir lá no Facebook. Vou seguir este cara porque ele tem coisas interessantes, está entendendo? Certo? Muitos daqui escutamos o Thiago Brunet, então a gente lá, certo? Clica lá, certo? E a gente tem informações, nem tudo é como a gente pensa, então a gente retém o bom e o ruim, a gente deixa passar. Sim ou não? Somos assim com todas as coisas. Então, há um que a gente precisa seguir, seja Deus, seja Jesus, seja o Espírito Santo, sejam pessoas, porque favoravelmente ou não favoravelmente para nós, a autoridade de Deus passa por pessoas. Se você dizer, Dario, mas como assim?
Dobra teu joelho e procura para Deus, porque Deus estabeleceu assim. A autoridade de Deus passa por pessoas. Passa. E dizer, o Dario está puxando para ele. Não. Por isso eu estou falando. Cristo é o Evangelho. Há coisas que estão estabelecidas no Evangelho. Beleza? Está acompanhando? Quem são os irmãos ou as mães? Os que caminham do lado. Me está entendendo? Então, em toda jornada há um pai. Em toda jornada há irmãos ou uma mãe. E no contexto família, e no contexto ninho das águias, também como família. Me está acompanhando isso? Perfeito? Então, a gente que caminha de nosso lado. Perfeito? Porque a mãe, que é esposa, que é consorte, ela não caminha nem à frente nem atrás, ela caminha do lado. Então, nessa jornada, a gente, certo, que puxa, chamamos assim, que é cavalo, no sentido não de dar coisa, mas que vai puxando a carroça. Me está acompanhando nisso? E há pessoas que caminham do lado, e há outras pessoas que seguem, que são os filhos. Me acompanha nisso? Não há jornada de um homem só. Não há jornada de um homem só. Me acompanha nisso? Consiga entender isso? Então, filhos, membros, frequentadores do ninho das águias, nós precisamos que o Senhor nos instrua por revelação, não porque você está ouvindo o Dario. Eu comecei dizendo isso e não começo aqui. Uma coisa é conhecimento comunicado, e outra coisa é conhecimento revelado. Amém? Eu vou lhe dizer, conhecimento comunicado é isto que eu estou fazendo aqui. Conhecimento revelado é que Deus vai lhe falar a partir disto com você. Mateus 16, quando Jesus pergunta para seus discípulos, quem dizem os homens que sou eu? Lembra disso? Lá em Cesareia de Filipe, os homens respondem, a primeira resposta é com conhecimento comunicado. Eles tinham ouvido os outros dizer quem Jesus era, mas só Pedro, ele traz uma resposta com conhecimento revelado, porque o Jesus diz para Pedro, o que você acaba de comunicar, você não aprendeu na escola, você não ouviu de alguém, você ouviu de meu Pai. Me está entendendo? Então eu peço ao Senhor e peço a você que tenha consciência que o que você vai ouvir hoje e no resto dos anos, você possa procurar luz em sua mente. Amém? Para que você tenha um conhecimento revelado e não tenha tão só informações. Amém? Porque as informações não geram nada, só geram acúmulo, só geram coisas que você acha que sabe, não é? Me está entendendo? Mas você não sabe. Por que não sei, Dario? Porque você não pratica. Porque o conhecimento, o entendimento que se desprende do conhecimento, já aprendemos com o profeta Adriano Vitor, que por onde eu passo, certo, eu ministro a palavra do Adriano Vitor, não, do Vitor, certo, sobre como o processo do entendimento. Primeiro aqui, depois aqui, para colocá-lo em prática na minha vida diária, certo? Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, uma ministração do profeta Vitor. Se você não la tem, se você não passou por essa aula, certo? Entre em contato com ele, ele tem um esbozinho, certo? Simples, certo? Simples no sentido de prático, didático, e ele pode fazer chegar nas suas mãos. Não é verdade, filho? Está entendendo? Então uma coisa é o que ouvimos, outra coisa é o que o Senhor nos diz e nós tomamos para nós. Amém? Então, jornada não é sozinho. Jornada é com gente. Está entendendo? E aqui, aqui eu quero pedir perdão para você. Me está entendendo? Porque de alguma maneira, essa visão do reino que nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, certo? Que vocês ouviram, vou chamar a responsa como pai desta casa, que nós ouviram de mim ou de nós, certo? E isso é verdadeiro. Me está entendendo? Olha, que temos que desenvolver a nossa espiritualidade, que temos que buscar o Senhor em um lugar secreto, que temos que cuidar da nossa família, que os sacerdotes têm que se posicionar, que precisamos ter responsabilidade perante as coisas de Deus. Durante 7 anos, quase 8 anos, nós temos insistido nessa ministração, sim ou não? Ok? E nós vamos continuar insistindo nela. Nós acreditamos nela, nós acreditamos no sacerdócio de todos nós, mas para isso nós precisamos desenvolver a vida de Deus em nós. Porque um sacerdote não pode ser meia tigela.
Me está entendendo? Nós já fomos ministrados para o profeta Adriano Vitor, certo? Que o sacerdote que é deficiente, e ele trouxe um monte de características. Levíticos 21 parece, não é, filho? Certo? Levíticos 21, características físicas, certo? Que apontam, certo? Para deficiências espirituais. Ele só come do pão, ele não pode compartilhá-lo. Me está entendendo? Então, quando somos deficientes na nossa vida espiritual, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, a gente só é consumidor de bens espirituais, mas a gente não consegue, certo, ter essa liga com os outros. É aquilo que nós chamamos de se derramar no outro. É aquilo que, certo, o Vinícius nos ministrou sobre episunagogue, certo, nos derramar quando estamos juntos. Por que estamos juntos? Não estamos juntos para cantar, não estamos juntos para orar, não estamos juntos, certo, para ouvir uma boa palavra necessariamente. Estamos juntos para isso também, mas prioritariamente estamos juntos para manifestar a vida de Cristo que estamos cultivando. Amém? Me está entendendo? Para manifestar vida, não nos reunimos para outra coisa, certo? Por mais que nos tenhamos movido e nos movamos ainda, porque ainda não entendemos, como consumidores, não fomos gerados como consumidores, fomos gerados como homens e mulheres responsáveis do desenvolvimento espiritual da vida de Deus em nós, e nós cremos nisso, amém? Mas o ênfase nisso, certo, nos desequilibrou para o outro lado. Está entendendo? Isso provocou um desequilíbrio, porque as ministrações de 7 anos, você precisa desenvolver a sua vida, hein? Ô Vitão, você precisa cuidar da sua família, cara. Você é responsável da Karina, você é responsável do Asaf e do Gabrielzinho. É verdade, mas talvez, e por isso que eu estou pedindo perdão, não porque falamos dessas coisas, mas porque nós não fomos só para esse lado. Enfatizamos muito esse lado e perdemos o corporativo. Por isso que estamos, certo? Talvez você diga, meu Deus, por que estão falando tanto do corporativo? Porque não estamos com baixa imunidade no corporativo. Saiu lindo agora aí. Gravou aí, não é? Estamos em uma baixa de plaquetas em um corporativo. Porque demos ênfase, certo, a esse lance, certo, particular, que não é mais individual. É particular. Você, como homem, como mulher de Deus, tem as suas particularidades, mas também tem responsabilidade corporativa. Me está entendendo? Então eu quero lhe pedir perdão, porque isto é novo para você e é novo para a gente. Me está entendendo? E nesse ênfase, se posso dizer, exagerado de só uma coisa, nós descuidamos o outro lado. Então eu quero lhe pedir perdão nesta manhã, mas nós precisamos retomar isso. Amém? Não é fácil chegar aqui e pedir perdão, está entendendo, gente? Mas eu quero lhe pedir perdão nesta manhã. Que se palavras, atitudes que certo, nós tivemos, que talvez estimularam isso em você, nós precisamos agora correr atrás do prejuízo. Porque não há evangelho se não há alguém do lado. Esse é outro evangelho, cara. Esta casa acredita em um evangelho de particularidades e em um evangelho corporativo. O outro evangelho, a gente não acredita em outro evangelho. Não acreditamos. Esta casa, se você quer chamar como visão, esta casa tem uma visão de um evangelho que tem 2 braços: as particularidades do indivíduo e o corporativismo dos indivíduos. Se a gente deixou transparecer que não era assim, eu peço perdão nesta manhã. Se a gente deu a entender que não era assim, eu peço perdão nesta manhã. Amém? E isso, amém, obrigado. Isso é ter consciência de jornada. Está entendendo? Agora, você precisa entender que na jornada você vai viver situações e vai se encontrar com pessoas nessa jornada. Por que as pessoas são importantes nesta jornada? Amém? Por que são importantes? Se aí você diz, não, mas não é bem assim. Então vamos a Gênesis capítulo, os primeiros capítulos. Deus viu que o homem estava só. Não é? Não foi o homem que reclamou com Deus e disse, Senhor, eu estou sozinho. Certo? Aquelas historinhas que a gente escuta lá, certo, em jantar de casais, que Adão chegou e falou, ó, todo mundo aí com sua companheira e eu sozinho aqui, sem ninguém. Faz uma para mim também. Não, isso não é verdade, isso não é bíblico. Disse que Deus olhou para Adão e disse, cara, não é bom que ele esteja sozinho. Não foi Adão que se queixou perante Deus, foi Deus que viu. E você já ouviu de mim, Adão desfrutava daquele que preenche tudo, daquele que é o maior,
daquele que está acima de tudo. Mas Deus enxergou não uma necessidade dele, mas uma necessidade de se relacionar com um igual a ele. É isso, certo? A antropologia e a psicologia chama de relacionamentos interpessoais. Amém? Está entendendo? Então na jornada nós vamos viver situações e nós vamos encontrar com pessoas. Amém? Me acompanhe nisso? Por que precisamos dessas pessoas? Olha, a jornada de Davi, certo, se cruzou com a de Saul. Sim ou não? Sim ou não? Eles se encontraram. Para que se cruzaram essas duas pessoas na jornada? Certo? Se você não sabe, você compra lá, certo? Estou fazendo um merchandising aqui, certo? Na livraria Cairóis lá, certo? Pede para ele, encomenda o perfil dos 3 reis. O livrinho pequenininho da editora Vida. Você encomenda lá. Você pode baixar em PDF, mas você começa a ler em PDF, mas você compra o livro, porque isso é o correto. Amém? Só se o livro estiver esgotado. Perfeito? Observa, aí diz que a razão principal de Davi fugir de Saul, certo? E de se encontrar com Saul, é porque Deus iba a instruir Davi, certo? E lo iba a ajudar para que ele não se tornasse outro Saul. Está acompanhando ou não? Me acompanha no raciocínio? Então nós nos vamos encontrar com pessoas nesta jornada que pode estar sentada de teu lado, certo? Que vai ser chamamos assim, como diríamos assim, o exemplo para não ser como aquela pessoa. E outras vai colocar para você ser, querer se parecer com essas pessoas. Perfeito? Então vão haver pessoas que vão cooperar com você, mas há outras que também vão cooperar com você, mas de outra maneira. Não é verdade? Em teologia a gente fala de negativamente considerado, positivamente considerado. Que é positivamente? Quando te traz o que você deve fazer, e negativamente o que você não pode fazer. Me está entendendo? Vamos encontrar com outras pessoas que vamos seguir. Eliseu, certo? A jornada de Eliseu se encontrou com a jornada de Elias. Sim ou não? E Eliseu, certo? Teve o desejo de ser igual a Elias. Me acompanha nisso? Me está acompanhando o raciocínio? Perfeito? Então, queridos, nessa jornada, por que precisamos caminhar com pessoas? Porque nessa jornada, certo? Com pessoas nós vamos aprender a fazer o que é para fazer. E com outras vamos aprender o que não é para fazer. Mas essas pessoas são importantes. Amém? Eu já lhe disse há uns 40 dias atrás, eu lhe disse para mim, ele diz aqui, talvez você não tomou atenção, certo? Os filhos aprendem de um pai o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Um pai ensina a fazer o que é certo e ele também ensina a fazer o que não é certo. Está acompanhando nisso ou não? Sim ou não? Perfeito, então aqui outro parênteses. Eu tenho coisas para ser seguidas e coisas que não é para ser seguidas. Eu sou uma pessoa imperfeita. Diga para o seu irmão, cutuque ele, diga, aponte para ele, diga, o Dario e a sua casa são imperfeitos. Amém? Que isso fique claro. A gente é imperfeito. Mas nesta jornada, certo, como diz, os que não estiveram este ano de 2017, certo, isso será mais notório, a gente lo vai perceber mais, ficará mais latente no ar, certo? Os imperfeitos serão aperfeiçoados pelo perfeito, que é Cristo, mas essa perfeição passa pelo imperfeito que está do lado teu. A partir de 2017, nós vamos ver assim, mais latente, como no ar, o perfeito aperfeiçoando os imperfeitos. Me está acompanhando? Agora, essa perfeição do perfeito passa pelo imperfeito que está aí do seu lado, passa pelo imperfeito de seu pai espiritual, passa pelo imperfeito do Dario, líder espiritual do Ninho da Saia. Eu e a minha casa somos imperfeitos. Amém? E aqui eu quero fazer um alcance. Amém? Quando você olhe para mim e olhe para minha casa, você tem que ter, certo, em mente a expressão do apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu de Cristo, porque eu de mim mesmo, eu não tenho nada. Você precisa seguir o Cristo que está dentro de mim, porque as coisas boas que você vê em mim é a manifestação da vida de Cristo em mim.
Eu não sou o cara. Olha o Dario como pensa. Olha o Dario como procede. Cara, de mim mesmo, eu sou coisa ruim, cara. Você me está entendendo isso? Eu sou coisa ruim, cara. Se eu não tenho Deus na minha vida, eu não tenho muita valia, não tenho muita serventia. Me está acompanhando? Então quando você olhe para mim, olhe para minha casa, você tem que ver o Cristo na gente. E quando não ver Cristo, você saber que nós estamos trabalhando com essas imperfeições na nossa vida. Amém? Aqui quero abrir um parênteses, querido. Você não pode andar necessariamente comigo por aquilo que eu dou. Você não pode. Eu ando com o Dario porque o Dario tem uma boa palavra, cara. Porque ele sempre está, certo, se reinventando com uma palavra que num aniversário meu filho Glauco usou para comigo. Queridos, e quando eu não dei nada? E quando eu te veinho? E estou colocando mas estou colocando você também. Não, eu tenho afinidade com o Vitão, porque ele... E quando o Vitão não dê nada, assim... Já mesmo assim, e quando o Vitão, como este tempo, em razão do trabalho e muitas coisas, ele está quietinho, não tem falado nada, e quando ele não dá nada, por assim dizer, não provê você de revelação, não provê você de amizade, não provê você, não compartilha o conhecimento dele com você, o seu carinho, a sua cordialidade, ele e a sua casa, reunindo você para ver as lutas, certo? Todas essas coisas que você faz com o Vitão, quando ele não der isso, não vale nada o Vitão? Não vale mais nada a casa dele? Eu sei que você não pensa isso, mas eu preciso dizê-lo, porque em algum momento parece que nos reunimos, essa é a motivação que nós temos. Dizer, eu ando com fulano porque ele me dá alguma coisa, então andamos por troca. E nós não andamos por troca, nós andamos primeiro por propósito e por amor. Andamos por propósito junto. Não andamos por outra coisa, não andamos porque a palavra do Dario é boa, não andamos porque o Dario me cai bem, certo? Há gente aqui, cara, que eu não lhe caio bem, mas anda comigo porque entende que é um propósito. Me está entendendo? Se você perguntar para essa pessoa diz assim, olha, eu não gosto como o Dario chama a atenção, eu não gosto como o Dario diz as coisas, eu não gosto, mas está aqui. Talvez eu sou o imperfeito que se atravessou na sua jornada para que você se torne perfeito. Está entendendo? Jornada, me vou encontrar com pessoas que vão me estimular a ser como eles, porque vou ver Cristo na vida deles. Outros vão me estimular a não ser como eles. Está entendendo? Você precisa entender isso. E nessa jornada nós vamos passar situações. Os patriarcas passaram por fome. A jornada depara situações difíceis de enfrentar. Me está entendendo? E aí, certo, há dois pontos. A jornada, certo, a dificuldade em meio da jornada revela o meu interior. Deuteronômio capítulo 8, versículo número 2. O Senhor disse para o povo de Israel: los levei ao deserto para revelar a vocês o vosso coração. Então na jornada vão ter dificuldade, não vai ser tudo um mar de rosas. Primeira finalidade do conflito na jornada, da dificuldade na jornada. Primeiro, depender mais de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa. Passou fome, Abraão tinha que depender de Deus. Isaac precisava depender de Deus. Jacó precisava depender de Deus. Então, estou passando uma dificuldade. O primeiro que você precisa entender: preciso me lançar em Deus agora, cara. A dificuldade não é para sair correndo. A dificuldade não é para sair gritando. A dificuldade não é para ficar choramingando, por assim dizer. Para dizer, cara, estou na pior, então vou para Deus, cara, porque eu preciso aprender algo de Deus. Cada prova, cada dificuldade, eu preciso aprender alguma coisa de Deus. Por isso Deus permite, cara. Está acompanhando? E não é que é circunstancial, que o país está assim, cara. Eu moro no Brasil, eu me rejo conforme as leis do Brasil, eu tenho um RNE, certo? Registro Nacional de Estrangeiros, conforme ao Brasil, tudo, mas eu sou cidadão do céu, cara. Quando a mim me falta algo aqui na terra, eu vou para meu pai, porque ele é provedor da minha vida, e ele vai me dizer: você está passando essa necessidade, cara, porque você não administrou bem o seu dinheiro, o seu tempo, sua vida, e essa é a consequência. Então vamos nos alinhar para continuar caminhando. Esse é o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia. Você está acompanhando? Percebe isso ou não?
E segundo aspecto da prova em meio à jornada, eu dar valor àquele que está do meu lado. Alguém vai me ajudar, cara, naquele momento. Talvez não seja aquele amigo que eu como junto sempre, aquele que joga videogame, aquele que joga bola, não será necessariamente os salmistas proféticos, não será necessariamente, mas pode ser o Jonas. Certo? A Mônica, certo, precisa fazer uma cirurgia, não é verdade? Aí alguns amigos se reuniram para fazer uma vaquinha, não é esse o nome, certo? Um casal desta casa, que eles têm pouquíssimo relacionamento, sim ou não? Foi movido, certo? Viu a chamada lá na internet, o Glauco colocou lá no grupo, certo? Não no grupo dos sacerdotes, no grupo do Ninho das Águias, e eles foram movidos por Deus a cooperar. Não tem nenhum contato praticamente com eles. Está entendendo? Porque às vezes a gente no momento da crise espera que os mais chegados ajudem. Sim, mas de repente Deus vai usar aquele que não é mais chegado. Está entendendo? E aqui eu quero honrar, certo, o Glauco, a Aline, enquanto a Belezinha era a sociedade, o Fernando e a Carol, porque eles são contribuintes fiéis, com uma quantidade todos os meses para financiar a Roberta que está em Moçambique. Está entendendo? Com crise, sem crise, certo? E no tempo, certo, que era a sociedade, ainda já uma belezinha, não é? Sim, quando era a sociedade, certo, o Glauco e o Fernando, certo, a Aline tinham uma sociedade, certo, da belezinha, não é, filha? A Carol ainda não fazia parte da sociedade, depois chegou a Carol, certo, depois o Glauco e a Aline venderam a sua parte para o Fernando, e já com a Carol, e o Fernando está tocando sozinho um negócio, e o Fernando é fiel. Todos os meses, com crise, sem crise, com horas de voo para pagar ou sem horas de voo para pagar, com casa para arrumar, com quartinho para arrumar para o Heitor, certo, que está chegando, o Heitor, certo, ele sempre diz, pai, aqui está minha ajuda, certo, para a Roberta, aqui está minha ajuda, aqui está minha cooperação, aqui está minha colaboração. Talvez, não sei, o Fernando e a Carol não tenham nem muito contato com a Roberta, mas eles querem fazer parte da jornada da Roberta. Porque às vezes a gente se frustra e diz, meu Deus, eu comia com um Vitão, e Vitão não está. Então, cara, aí tu bloqueia o outro. Porque você está esperando que Deus haja como você. Eliseu com Naamã. Eu esperava que o profeta saísse à porta, certo? E o profeta falou, vai no rio e dá 7 mergulhos, tchau. Não lhe deu honrarias de general, não fez festa, não colocou música, não colocou fanfarra. O Naamã queria que as coisas funcionassem do jeito dele. Não é assim. Vá levantar em meio a uma situação difícil da jornada a pessoa menos esperada, quem você menos pensa, porque Deus é um Deus dos improváveis, daqueles que ninguém pensa, cara. Mas você tem que ter consciência, porque de repente Deus está trazendo a provisão. Se Elias fosse cheio de preconceito, ele não aceitava o bife do corvo, meu. Você está entendendo? E de repente aquele que pode orar, aquele que pode te ajudar, se é financeiro, talvez ele não vai suprir toda a tua necessidade, mas ele vai enfiar a mão no bolso, ou até talvez os últimos 10 contos, e vai dizer, olha, eu quero cooperar com a tua jornada, e você não vai olhar os 10 reais, mas dizer, cara, Deus está sinalizando que os recursos estão chegando. Porque às vezes a gente não precisa de todo o recurso, mas precisa de um sinal. Porque para um homem de fé, um pequeno sinal é suficiente. A mão, certo, de Elias lá na montanha, um pequeno sinal é suficiente. Está entendendo? Mas como vivemos em uma bolha, como fabricamos uma bolha, e entenda muito bem, eu estou usando o plural, não estou usando fabricar. Então, fabricamos uma bolha, vivemos, certo, com aquelas bolhas, certo, que brincaram, certo, não sei, parece que os esquilos, não é? Isso que botam numa piscina, já viu, num lago grande, e tem uma bolha, certo, e você fica lá dentro e não se molha. Assim às vezes estamos todos na mesma piscina, mas dentro de uma bolha e ninguém se toca, cara. A gente se vê, não é? Mas há uma barreira, mas a gente não se toca. Não é um toque físico, mas é um toque de irmão, é um derramar vida no outro. Isso é oferta de libação hoje. Oferta de libação era uma oferta líquida que se derramava a Deus. Agora eu preciso me derramar em meu irmão, cara. Eu preciso me derramar no meu irmão. Uma oração. Ninguém não subestime a vida de Deus em você. Quando eu penso assim para você, por favor, ore por seu irmão. Diga, mas eu não sei orar, eu não sei o que eu vou dizer. Não subestime a vida de Deus em você.
Deus só precisa de seus lábios, cara. Me está entendendo? Deus só precisa do microfone, porque Ele vai dizer. Talvez teu irmão não está esperando uma oração de 30 minutos. Talvez não está esperando uma oração de 15, nem uma oração de 10. Talvez você vai dizer, olha, Vitão, certo, ou Darlan, não sei orar, mas eu quero dizer isso. Será suficiente, cara. Porque numa jornada, nos encontraremos com pessoas que nos incentivarão a ser igual que eles. Nos incentivarão a não ser igual que eles. Nos ajudarão nos momentos difíceis. Capítulo número 10. 1 Samuel, capítulo número 10. Saul, certo, e seu servo iam subindo com direção a Betel. Passaram uns que não o complementaram, não deram bola, não fizeram questão. Mas iam subindo 3 homens a Betel, que levavam vinho, cabrito e pão. E se detiveram perante Saul e lhe entregaram 2 pães. Esses 2 pães significam recursos para chegar. Significa nós não vimos seu passado. Nós estamos vendo o seu futuro, você vai chegar. Me está entendendo? Porque aqueles que passam por você e não dão bola para você, não dão nem bom dia, não dão nem boa tarde, nem boa noite, não tem nenhuma expressão com você, é porque te estão medindo por teu presente e por teu passado. Certo? Olhem para você e dizem, ele está nessa pior porque ele buscou, hein? Mas aqueles que deixam algo em você, que deixam pão, e não é só o pão material, que deixam algo em você, são aqueles que não enxergam só o seu passado nem seu presente, estão enxergando o seu futuro. Eles sabem que você vai chegar, eles sabem para onde Deus te está levando, eles sabem o que Deus vai fazer com você. Então Ele disse, olha, aqui há recursos para que você continue caminhando. A vida é uma jornada e é feita de jornadas. A cada nova jornada, eu preciso ter o hábito, eu preciso ter o jeito, eu preciso ter a costume, eu preciso ter o entendimento e a compreensão que uma nova jornada me conduzirá, me levará a deixar coisas para trás, para avançar a algo novo. Está acompanhando? Exemplo, Elias e Eliseu do outro lado do Jordão. Quando Elias, tome atenção nisto, por favor. Quando Elias foi tomado, Eliseu rasgou suas roupas para receber um manto. Eu preciso rasgar alguma coisa para receber outra. Está acompanhando ou não? Quando Elias é levado, ele cai de joelho e diz, meu pai, e ele rasga sua roupa. No momento que ele rasgou as roupas, se está desfazendo da roupagem da etapa da jornada anterior. É aí que cai o manto. Como dizendo, beleza, você abriu mão do passado, abriu mão das estratégias, abriu mão do jeito, abriu mão da mentalidade. Vamos para uma nova jornada. Então tem provisão para a nova jornada, tem roupa para a nova jornada, tem unção para a nova jornada, tem discernimento para a nova jornada. Mas quando não temos entendimento de jornada, a gente quer trazer um monte de cacarecos, não sei se chama assim, cacarecos também, chama aqui? Para outra, não, vamos levar isto que pode te servir. Eu, cara, por muito tempo fui um cara que recolhia cacarecos. Quando eu fazia teatro, passava pela rua, não, isso serve para o teatro, isso serve para o outro. Cara, de repente você arrumba lá um quartinho de los cacarecos imenso, mas nunca usa. Nunca usa. Então abre mão dos cacarecos, cara. Abra mão de seus nhenhenhen. Abra mão. Deus está dizendo, não é que porque virou o ano, mas nós somos homens de jornada, queridos. Me está entendendo? Não é o calendário que rege, certo, o que termina, o que começa, mas nós precisamos ter, isso nos dá um lembrete de que há coisas que precisam terminar na nossa vida e outras que precisam começar na nossa vida. Então você e eu precisamos ter mentalidade de jornada. Eu vou terminar esta parte porque o tempo já me está acosando, não é? Observe aqui. Quantos assistiram no Mowgli? A última, o menino lobo. Assistiu Mowgli? Não? Assistiu Mowgli? Em um momento determinado, a matilha de lobos se reúne e o lobo que lidera fala para a matilha. A força da matilha está no lobo e a força do lobo está na matilha. Se você não quer ouvir o Dario, ouça o Mowgli então. Não, me está entendendo? Tudo está gritando. A força do ninho das águias está nos filhos desta casa. Não está no Dario. Não está na unção profética do Vitão. Não está na área apostólica do Dario. Não está nas viagens do Dario. A força do ninho das águias, primeiramente está em Deus. E está no ninho das águias. Está em nós, está em você.
O que nós precisamos, certo? Temos um desafio com esta família, temos um desafio com minha filha, que em fevereiro, certo, vai fazer 3 meses em Jocum também. Precisamos. Onde está a força? Na matilha, em um ninho das águias. Não está em outro lugar, primeiro em Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha forte, Ele é o nosso rochedo. Mas o sucesso, a força desta casa está em você. E a força e o sucesso no bom sentido, está entendendo? De você está nesta casa, cara. Eu hoje entendo melhor de que os primeiros dias do ninho das águias, porque nós nos denominamos tribo. E é algo que talvez a gente não precisa resgatar em um nome, mas na mentalidade. Porque uma tribo caminha junta. Porque uma tribo se apoia uns aos outros. Porque uma tribo valoriza a habilidade do outro. Querido, esta casa sempre diz e vai continuar dizendo: você não precisa ser um bom pregador nesta casa. Quando nós falamos, você precisa se integrar, você precisa aportar. A gente não quer mais gente para tocar, por assim dizer. Mesmo, certo, que a partir de março nós vamos ter como se diz, um desfalque na equipe. Mas há outros que estão surgindo, me está entendendo? Me está acompanhando? Então há algo em você. Deus colocou algo, Deus não errou com você. Deus não lhe mandou de mãos beijadas para a terra. É dizer, a minha cosmovisão bíblica não diz isso. Diz que Deus liberou os homens à terra com algo, com um depósito a derramar sobre a terra e sobre as pessoas. Então nós não pedimos bons pregadores. Não estamos, está pedindo para pregar, está pedindo para arrumar aqui o salão. Não, cara. Eu estou aqui pedindo para que aquilo que Deus entregou apareça. Porque assim como a força do lobo está na matilha e a força da matilha está no lobo, me está entendendo? Nós precisamos entender esse princípio. Mas é um Mowgli. Sim, mas Deus usou a mula, não usou um Mowgli, cara. Então, queridos, nós não somos mais fortes, porque nós estamos usufruindo daquilo que Deus nos deu, como casa, ninho das águias, e como indivíduos. Está entendendo? Eu preciso de pessoas que promovam, por assim dizer, para que você tenha ideia, os profissionais liberais desta casa. Eu preciso que se diga que o Carlinhos trabalha com autoelétrica. Eu preciso que se diga. Eu preciso que se diga que o Tertuliano, certo, tem uma livraria. Eu preciso que se diga, está entendendo, que o Fernando tem uma loja. Eu preciso que se diga que o Jonas também tem uma loja. Eu preciso que se diga, certo, que o Ricardo é um Orives. Eu preciso que se diga. E assim outros, que não vou conseguir enumerar, mas eu preciso que se diga. Precisamos nos alegrar que o Vitão, depois também de trabalhar, certo, como autônomo, agora o Vitão está trabalhando, certo, numa empresa. Deus o colocou lá. Ele entendeu que esse tempo lá de nômade, não é, filho, por assim dizer, de las férias e tudo mais, trabalhou com o Maurício, certo, com outras pessoas, acabou e Deus o colocou. Precisamos nos alegrar e não só dizer, por que o Vitão não está vindo? Porque está se adaptando a uma nova etapa da sua vida. E neste momento ele não precisa de questionamentos e crítica, ele precisa dizer: e aí, está tudo bem lá? Como está indo lá? Você está adaptando bem? Nós precisamos saber. Mas de repente você espera que eu diga tudo. Não, eu não sei fazer tudo. Eu reconheço aqui diante de todos vocês, inclusive dos visitantes, eu não sei fazer tudo. E não espere tudo de mim, porque não tenho, eu só tenho algo nas minhas mãos. Eu não tenho tudo. E glória a Deus, porque eu não tenho tudo. Eu só tenho um pote, você tem outro, e aí outro. Cada um de nós tem um pote a derramar. Cada um tem um vaso a derramar, cada um de nós. Se você não prega, então nos ajude a divulgar. Se você não divulga, nos ajude na outra coisa, mas se derrame. Porque se você esperar de mim, eu vou ficar mais velho que você, mas você também vai ficar velho, e vamos continuar esperando. Esta é jornada, cara. Eu preciso de você. Aquela musiquinha antiga é mais latente que nunca, certo? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Você precisa saber, certo, que o Darlan trabalha com fotografia. Você precisa saber, para que você não mande fazer um book lá para outro. Vou ajudar meu irmão. Isso que precisa entender. A força da matilha está no lobo, e a força do lobo está na matilha.
Oxalá todos nós sejamos empresários. Sabe para quê? Para que nós evangelizemos este mundo através das nossas empresas, cara. E nós demos trabalho para as pessoas lá e dizer, olha, nós vamos, sabe, é matemático, entendam muito bem. Não é ganancioso, não é mercantilismo, mas entendendo? Mas se eu dou trabalho para meu irmão, tá entendendo? Ele estava desempregado, certo? Os recursos da casa que eu frequento, que é o reino de Deus, vão aumentar porque meu irmão estava desempregado, cara. Aí você diz, mas se ele não dá, aí é problema dele, cara. Está entendendo ou não? Nós precisamos ter consciência da jornada, queridos. Precisamos nos alegrar com a vitória. Precisamos nos alegrar com a chegada do Heitor. Precisamos nos alegrar com a chegada, certo, do novo filho do Glauco e da Aline. Precisamos nos alegrar com os que já chegaram. Precisamos olhar esses pequenininhos como que se fossem nossos. Mas vivimos numa bolha, cara. Não me responda, amém? Não é uma crítica, mas é uma reflexão, entendendo? É uma reflexão de tudo o pouco, nós produzimos pouco, de uma palavra, de uma frase, de algo que foi dito. Por último, a frase do Mowgli que eu falei, certo? Há algo interessante nesta casa para você? Então, se há, entenda-lo muito bem, cara, alguma vez na vida, e entenda-me com maturidade, por favor, tá bom? Você vai fazer o esforço? Sim ou não? Vai fazer o esforço? Sim. Não sempre, mas por uma vez, cara, posta algo que você ouviu aqui no Facebook, e não posta um monte de coisas que não tem nada a ver. Porque se há algo interessante, por que você não o dá a conhecer a outro? Às vezes eu chego a pensar, e aí você vai ter que me entender, se você diz, não, o Dario é muito imaturo. Então me entenda, assim como eu trato de entender você na sua imaturidade. Cara, há pessoas aqui, eu acompanho o Facebook de todo mundo, eu sigo todo mundo, que comentam de tudo e de todos, mas não há uma linha do ninho das águias. Não há, cara, por último, coloquei lá, certo, Mateus 28, 20 ou 22, esta foi a palavra deste domingo, nada. Mas comentamos do time do coração, comentamos da última fofoca, comentamos o último vídeo, mas do ninho das águias não comentamos nada. Para mim, eu posso estar errado, aqui não é evangelho, aqui sou eu, entendeu? Quando a gente come bem em um restaurante, a gente promove o restaurante. Quem foram os primeiros que foram aqui? Como chama lá? O restaurante australiano. Quem foram os primeiros aqui? Parece que o Vitão. Não sei. Pongamos o Vitão. Sim ou não? Ou o Rogério. Falaram, cara, tem um lugar bom lá. Sim ou não? O Vitão sabe todo o macete. Guarda o tiquezinho. Chegue antes. Sim ou não, filho? Sim. E não entenda, eu estou usando um exemplo prático. Certo? Ontem, aniversário de 10 anos, certo? Do casal Wagner e Kelly. Onde eles estavam? Glória a Deus, não é? Glória a Deus, parabéns, desfrutem, tudo mais. Mas quando a gente gosta do lugar, quando a gente se agrada com o que come, a gente compartilha com o outro. E leva a outros, sim ou não? Então, querido, eu digo a pensar que aqui não há nada interessante. Talvez você diga, não, mas isso é infantilidade sua, Dario. Beleza, me suporta na minha infantilidade. Me suporta então. Mas antes de deletar isso que eu estou dizendo, porque você me acha imaturo, entendeu? Analisa. Pega teu Facebook de um mês e passa de em cima e embaixo. É jornada, cara. Se nós não damos valor a isto, cara, ninguém vai dar valor. Ninguém. É jornada. Temos muitas coisas a melhorar. Tenho me sentado com o Jonas e a Mônica, e temos um diálogo bem aberto, e ele disse, Dario, aqui, cara, precisa dar uma mexidinha, cara, vamos fazer assim, ou esta é a ideia. Eles são prova, cara, e eu estou aberto.
Só não enveredemos, certo? Entenda-lo, e não é essa a proposta. Só não enveredar por o caminho do entretenimento, cara, que eu topo qualquer coisa. Conheça meu coração, cara. Conheça meu coração. Eu leí o livro de paternidade o último ano, do apóstolo Sidney Esther. A lo melhor alguns vão se lembrar que foi a conferência apostólica e profética que nós tivemos na Assembleia de Deus. Foi esse negro porto-riquenho que pregou, certo? O apóstolo Ronnie Chaves reuniu seus filhos e transmitiram pela internet, e eu estava lá, certo, caçando o que você disse do ninho das águias, e pum, é brincadeira. E me topei com Ronnie Chaves aí, certo? E estava assim, Esther, falando sobre paternidade, que ele tinha escrito um livro. E eu lo procurei lá na Amazon, que chama? Aí lá onde você compra livros, Amazon? E você podia fazer o teste, certo? Eles te oferecem um pacote que você lê livros de graça por R$20 por mês. E eu fiz a inscrição, só para baixar o livro do Sidney Esther. E eu leí o livro inteiro do Sidney Esther. Não me agradou a proposta, porque não tem muitos livros, chamemos assim, dentro da nossa área, tá entendendo? Então depois você tem 30 dias para ver se gosta da proposta, e depois você deixa eles debitar do seu cartão de crédito, não é? Estou ficando chique, tenho até cartão de crédito agora. Estou comprando alguma coisa, aleluia. Beleza? Porque até então não tinha. Me está entendendo? E ele disse, só uma coisa me impactou. Certo? Ele é filho de Ronnie Chaves, mas ele trabalhou muito tempo com o Dr. Morris Cerullo, fazendo a tradução para o espanhol. E ele disse que ele, como Morris Cerullo tratava seus intérpretes, ele disse, eu não quero ser tradutor, intérprete do Morris Cerullo. Mas um dia seu pai, o apóstolo Ronnie Chaves, liga para ele e disse, meu filho, eu preciso de algo de você. Olha, o apóstolo, certo, o profeta Morris Cerullo vai fazer uma cruzada para a América Latina, e eu preciso que você traduza ele. Ele disse que por ele não queria, mas por obediência seu pai foi. A primeira instrução do velhinho, porque já é um velhinho, Morris Cerullo, disse assim, olha, eu vou me parar aqui, você se para a 2 metros de mim, do lado, e 2 metros atrás de mim. Está entendendo? Aí foi a primeira luta do Sidney. Falou, qual é esse velhinho? Só quer aparecer ele? Ele disse assim que com o passar do tempo, certo? Nas conferências que ele ia, ele ficava no quarto, e o Dr. Morris Cerullo tomava café sozinho. Até que um dia ele disse, eu vou descer para tomar café com ele. E a partir desse dia ele passou a tomar café com ele, passou a comer com ele, passou a carregar a mala dele, passou a viajar junto com o carro dele. E ele disse assim, e eu passei a conhecer o coração de Morris Cerullo. Aí um dia ele perguntou, parece, ou ficou sabendo, ele disse, por que você faz isso? Ele disse assim, porque as pessoas precisam tomar atenção naquilo que eu estou dizendo. Se você fica de meu lado e você não entender alguma coisa, você vai ter que olhar para mim, e isso vai distrair as pessoas. Então 2 metros atrás, você sempre está olhando de frente para mim. Está entendendo? E no final dessa história ele disse assim, o Dr. Morris Cerullo não tem mudado muito o seu trato para comigo, mas agora eu o entendo, porque conheço o seu coração. Isso não é uma apologia a não mudar. É uma defesa a conhecer o coração das pessoas, cara. Conheça meu coração, cara. Dê seu tempo. Eu preciso terminar aqui, carinhos, porque eu, senão, só tenho 10 minutos e tenho um monte de coisa ainda. Beleza? Certo? Este ano, querido, os decretos vão estar deste ano lá no grupo, a partir de amanhã. Nós já ministramos aqui no culto da unidade, até que sejamos todos aqui, o dia 1º, pela noite. Já liberamos essa palavra, certo? Você que não teve condições de vir, você vai receber o decreto. Amém? Lá. Nós entendemos por revelação e entendimento que este ano é ano de los coroados, ou seja, dos príncipes, levantar as suas espadas e defender aquilo que Deus já nos deu. Amém? Príncipes e princesas com suas espadas levantadas para defender aquilo que Deus já nos deu. Esse é o ano. Ok? O texto base, você vai ver lá, está em Juízes capítulo 6, do verso 1 em diante, até o versículo número 10. Que em razão dos medianitas, o povo de Israel se escondia em cavernas.
Mas eles clamaram ao Senhor, e durante 7 anos, Deus quebrou um ciclo de 7 anos. E antes de enviar Gedeão, Deus envia um profeta. A partir do capítulo número 6, você pode estudar o texto. Os juízes anteriores não são introduzidos por uma voz profética. Débora aparece sozinha, mas Gedeão, a partir de Gedeão, Deus usa um profeta para introduzir o juiz. Está acompanhando? Isso é importante. Neste ano, certo? As coisas serão introduzidas na nossa vida pela voz profética. Então nós precisamos dar atenção à voz profética. Há uma expressão que aparece nos primeiros 10 versículos. Diz que em razão dos medianitas, que subiam quando eles colhiam, certo, o que eles plantavam, eles tinham feito casas, habitações na montanha, em covas. Então você vai ler lá que é tempo de sair da caverna. Talvez você está escondido pelos inimigos, pelas feridas, pelas frustrações, pelas decepções. É tempo de sair da caverna. É tempo de abandonar esse buraco onde você se enfiou. Caverna, buraco, bolha, dê-lhe os sinônimos que você quiser. E os inimigos subiam quando eles iam a colher o que eles tinham plantado. E arrasavam com todo e mantinham Israel pobre, miserável, limitado. Me está acompanhando? Por isso que há que proteger o que nós já plantamos. Porque quando nos roubam a nossa colheita, não temos para comer, nem temos para plantar. Porque a finalidade de roubar uma colheita é para que você passe fome, não este ano, o próximo também. Porque se não há semente para comer, também não haverá semente para plantar. Está acompanhando? Perfeito? Esse é o primeiro texto. O outro texto, certo, me parece que é 2 Samuel capítulo 23, do verso 9, 10, 11 e 12. Fala de 2 valentes de Davi. Davi está falando de seus valentes. Ele fala do primeiro, certo? Fala do segundo. Eleazar, não é Eliezer, Eleazar, parece. Não é? Que quando o povo de Israel fugiu, ele permaneceu firme na sua posição e defendeu o que era dele, dos inimigos, até que a espada se grudasse na sua mão. Você pode ler lá, vai estar lá no decreto. Então esse texto tem a ver com este ano. Nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Ele disse que, na Bíblia a mensagem diz que ele lutou até ficar exausto. Na Bíblia a mensagem diz que ele lutou até se cansar, até não dar mais. Até o ponto que a espada se grudou na sua mão. E essa tem que ser nossa atitude. Nós não podemos lutar assim como lutamos lá com as crianças. Não, nós temos que lutar para valer. Nós temos que lutar, dar o melhor de nós nessa luta. É uma luta figurada, está entendendo? Para defender aquilo que Ele já nos deu. Está entendendo? Versículo 11 e 12, fala de Samá. Que chegando no lugar, os filisteus vinham. Novamente o texto se repite. O povo de Israel recuou, mas Samá ficou na posição certa. Onde se posicionou? Num campo de lentilhas, que talvez não era nem dele. O texto não me dá argumentos para saber se o campo de lentilhas era dele ou não era dele. Mas naquele momento, ele estava naquele lugar e tomou para si o campo de lentilhas. E lo defendeu dos filisteus. O povo estava recuado, escondido. O povo saiu do recuo e se juntou tanto a Eleazar como a Samá só para desfrutar do despojo. Esses são os 2 textos bases para este ano. Homens coroados com suas espadas desembainhadas. E desembainhadas, tiradas da bainha, em alto, defendendo o que é seu. Aí você depois vai ver os outros decretos, ok? Mas por que estou introduzindo isso e para terminar? Meu campo de lentilhas. Meu campo de lentilhas. É a minha casa, para mim, Dario, e o ninho das águias. Eu não tenho outro campo de lentilha. Eu não tenho outro. E eu vou defender a minha casa e meu campo de lentilhas, como Eleazar e como Samá este ano. Está entendendo? Percebe isso? E por que eu estou falando de casa? Porque nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós abordamos uma palavra nas últimas quartas-feiras, quando falamos de pedra. E nós chegamos, certo, pelo texto bíblico, a um entendimento e uma revelação. Que Salomão construiu o templo e não usou ferramentas que produziam barulhos, porque as pedras iam sendo encaixadas. As pedras somos nós. Pedro disse que nós somos pedras vivas na construção de Deus. Certo, nestes dias que passamos lá na escola com o apóstolo, certo, Gustavo Lara, certo, ele diz, não é verdade, que Davi trabalhou 20 anos nas pedras. Foi Davi que mandou trabalhar nas pedras, a colocá-las, certo, e entregou pedras prontas.
para Salomão edificar o templo. Me está entendendo? Percebe isso? Diga comigo, as pedras chegavam prontas. Outro texto que você precisa entender, capítulo 16, os primeiros 4 versículos. Diz que o apóstolo Paulo chegou numa cidade, me parece que é Icônio, e aí conheceu um discípulo, não um jovem. Não conheceu um filho de Eunice e um neto de Loide. Conheceu um discípulo. Está tomando atenção ou não? Sim? E disse que ele o chamou para fazer parte de seu ministério. Por que estou juntando esses dois textos? O apóstolo Paulo parece que lá, segunda de Timóteo, capítulo 1, verso 4 ou 5, não me lembro muito bem, vai lembrar da fé. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, lembra-te da fé, certo? Quando te vejo me lembro da fé, da tua mãe Eunice e de tua avó Loide. Observe o que eu vou lhe dizer, olha a revelação que eu tive estes dias. Não é? É verdade que isso ajuda, mas para essas mulheres, Loide e Eunice, não teve dificuldade que o pai de Timóteo fosse grego. Se era grego, não acreditava no evangelho. Me está entendendo? Mas para ela não foi empecilho, Vinícius, de discipular o seu filho e seu neto. Eles não entregaram um menino, eles entregaram um discípulo. Me está entendendo? Ele não disse, Eloide, certo, deu seu netinho, e Eunice deu seu filho, Timóteo. Não, me está entendendo? Haviam coisas que Timóteo já sabia. Haviam coisas, Timóteo já tinha sido formado, graduado em algumas coisas da vida espiritual. Está acompanhando nisso ou não? Guarde isto, por favor, eu tenho pouco tempo agora. O nosso trabalho na casa precisa ser semelhante ao trabalho de Loide e de Eunice. Nós precisamos entregar nossos filhos encaminhados para o contexto igreja, porque nós estamos perdendo tempo, e entenda-lo bem, não é uma reivindicação, nós estamos fazendo muito barulho na construção da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque os filhos não sabem lidar com a autoridade, não sabem lidar com isso, 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 não sabem lidar com isso. Então, por que eu estou colocando a minha casa? Porque a minha casa é meu campo de lentilhas, cara. E o ninho da águia é meu campo de lentilhas. Me está entendendo? E eu preciso me derramar na vida de meus filhos e de minha consorte. Eu preciso. Se você diz, eu não tenho filhos, então a tua consorte, ela precisa chegar aqui, entenda-lo bem, agora nós temos que correr atrás do prejuízo, está entendendo? Mas nós precisamos chegar encaminhados aqui. E nós não estamos fazendo isso, cara. Me acompanha nisso ou não? Me está acompanhando nisso ou não? Por favor, me ouça. Observe aqui. Orientações. Todo temperamento, toda identidade tem habilidades e defeitos, ou debilidades. Todos. Concorda com isso? Então, querido, você precisa olhar isso em seu filho. Porque de repente o que você estimula, está estimulando o outro também. Está entendendo? De repente você aplaude para uma coisa, mas esse aplauso, aquilo que eu lhe disse um dia, bem-aventurado, feliz, ditoso, certo? De dita, certo? Ditoso. Aquele que não se condena naquilo que aprova. Então de repente eu preciso elogiar meu filho naquilo que ele é bom, mas preciso tomar cuidado naquilo que ele não é bom, porque igual pode cometer o mesmo erro que eu lhe pedi perdão agora há pouco, certo? Estimulo só uma coisa e a outra vai crescendo aqui atrás de mim, certo? Como, entenda-lo bem, não seu filho, mas uma coisa como um monstro, uma coisa descontrolada. Está acompanhando? Cuidado com o que você aprova, porque o que você aprova pode te condenar amanhã, cara. Então nós precisamos defender o nosso campo de lentilhas, que se chama nossa casa. Outra recomendação: quando seu filho chegue na sua casa, pergunte o que ele está aprendendo, o que ele aprendeu. E se porventura, não ser bem aquilo que não corresponde em totalidade, seja sábio ao alinhar o que ele aprendeu. E não diga assim, vou colocar seu nome, tá, Denise? A tia Denise não sabe de nada, cara. Não é bem assim, filho.
Está entendendo? Isso não nos ajuda. Sabe por que não nos ajuda? Ele não vai acreditar mais na tia Denise. E ele vai passar a repetir, certo? Como a experiência que o Vitão tem com um Asaf do suco, como chama? Vagabundo, parece? Suco de pobre, não é? Você diz, cara, suco de pó, não é? Eles não fazem por mal. Nossos filhos não aprendem com nossa voz, aprendem com nosso jeito. Ele não, quando você diz, meu filho, você não está entendendo, ele não entende a voz. Ele reproduz comportamento. Você está entendendo? De tudo, eu vou colocar eu agora, de tudo isso que escutou, esse Tati diz para o Vinícius, está entendendo? Oh, você viu o que colocou o Dario? Hoje, não diga para ela, isso só serve para o Dario, cara. Não diga, cara, essa frase, não sei nem que adjetivo dar-lhe. Cara, não esquenta não, isso só serve para ele e para a família dele. Cara, pelas pessoas que eu escuto, que andam comigo, elas dizem, cara, eu admiro você e sua casa, mas para algumas coisas só serve para mim e para minha casa. Eu não estou dizendo que tudo o que eu digo serve para você, mas quando você diz essa frasezinha, mas isso, cara, só serve para o Dario e a sua casa, você está transmitindo uma mensagem subliminar. Depois, certo, é só um exemplo, tá bom, Tati? A Tati vai estar aqui e vai dizer, isso só serve para ele e para a casa dele. Isso é cuidar da minha casa. Isso é defender meu campo de lentilhas. Você está entendendo o que eu quero lhe dizer? Você tem liberdade, eu não estou controlando. Se você quer, em português claro, enfiar o pau em mim, cara, e enfiar o pau no ninho das saias, faça-lo, mas com critério. Se você não entendeu algo de mim, me está entendendo? E não concorda com minha colocação, eu acredito, e isso ao vivo, eu sou a melhor pessoa para lhe dar explicações disso. Ou não? Aí sabe qual é a resposta? Certo? Quando isso acontece, cara, é que esses caras não têm coragem de te enfrentar. Então não tenha coragem de falar, cara. Eu já, certo? Vou usar a expressão, certo? Que depois a gente arrumou. Não, eu vou usar a expressão do Vinícius naquele dia do Episunagogue, não é? Lembra, filho? Nós quebra o pau. Eu já quebrei o pau com o Vinícius. Já quebrei o pau com o Vitão. Um dia, numa situação X, eu abri minha porta para o Vitão e disse, Vitão, se não quer, cara, pode ir. Está entendendo? Mas essa situação nos aproximou. Por intercessão da Karina, por intercessão da Cris, que estavam juntos, mas isso nos aproximou. Cara. Dessa situação aí está meu filho, aqui. E eu lembro só isso, cara. Da situação que nós resolvimos aquele dia, ele está aí. Eu nunca mais toquei no tema. Me está entendendo? Mas só houve confronto, houve questionamento, houve, aí isso, e aquela. Sabe por quê? Não é porque você goste de mim. Cara, eu tenho 50 anos, cara, 27 anos no Brasil. Eu vivo na Berlinda 27 anos. Os que me conhecem há mais tempo sabem, cara. Uma pedra a mais e uma pedra a menos. Com a pedra que me joga, eu levanto o muro, cara. Com os tomates que me jogam, faço pizza, cara. Mas antes de fazer, eu penso, cara. Se o que me estão dizendo é verdade e aonde eu preciso mudar. Insisto, não sou perfeito, mas sou um cara altamente reflexivo, cara. Não sou perfeito, mas sou altamente reflexivo. Aí está a minha consorte que diga, certo? Em alguns momentos, onde ela não entende, ela diz, você pensa muito, meu amor. Você pensa demais, amor. E esse pensar demais te faz mal, diz isso. Aí tá, você pode perguntar para ela. Está entendendo? Então eu não vou dizer algo porque me deu na telha dizê-lo.
eu vou pensar naquilo que eu vou dizer. Sabe, quando eu tenho que falar todas essas coisas, cara, eu fico 2 dias tenso ontem. Entendendo? Porque eu digo, Senhor, me dá graça, Senhor. Senhor, dá luz naquele que vai ouvir. Obrigado. Então cuida do teu campo de lentilhas, cara. Faça teu dever de casa. Olha para teus filhos são bons. Mas se só você se sentar só nas... Não é sábio se sentar só em habilidades, cara. Não é sábio. Continue com suas habilidades, mas invista naquilo que você não é bom. Não é dizer, não, é que eu sou assim, cara. Faz o bom, faz o ruim. Cara, então invista. Talvez você não será como um padrão, mas tente. Não gosto de ler. Cara, lê 2 folhas por dia. Lê um capítulo por dia. Não consigo ler um livro por semana. Então faz de a pouquinho. Cumpre o ditado popular que diz: de grão em grão a galinha enche o papo. Mas começa. Mas não dá só ênfase nas suas habilidades, cara. Mas não, eu sou bom porque meu arroz fica bom. Mas se o feijão não ficar gostoso, cara, teu feijão ruim, não é verdade? Vai piorar o arrozinho que você tão gostoso faz. Eu falando um curso de cozinha, um exemplo de cozinha. Então aprimora um pouquinho, aprende com quem faz melhor. Aí como fica seu feijão tão gostoso? Eu que coloco o tempero, coloco uma calabresa dentro, coloco uma linguiçinha. Nossa, eu vou passar a fazer assim. Não é assim que vocês aprendem a cozinhar? Não é assim? Uma dizendo, olha, certo, a Karina fala do azeite de coco, não é, filha? Do óleo de coco, não é? Então, por um dando dica para o outro. Certo, eu aprendi com o Jonas, cara, que a margarina nem as moscas comem, cara. E eu passei a deparar, cara, minhas moscas param na margarina, cara. Ao outro dia, cara, botei toda a margarina para fora e estou comendo manteca, cara. Sim ou não? Ele já foi tomar café depois, certo? Lá um potão de manteiga, cara, porque nem as moscas... Mas está entendendo? Vão aprendendo um com o outro. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem nada para transmitir ao outro, cara. Mas voltando aos filhos. Eu tenho uma palavra de conhecimento que eu quero dizer a vocês agora. Enquanto o Dario falava, as nossas diferenças não podem nos impedir de caminharmos juntos. Amém? O Dario estava falando e essa palavra vinha forte no meu coração. As nossas diferenças não podem nos impedir de caminharmos juntos. Não podem. Amós fala que não andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo, mas esse comum acordo fala de propósito, amém? Fala de destino. Eu posso discordar do Dario, o Dario pode discordar de mim, mas a gente caminha na mesma direção, com o mesmo propósito, amém? Então, e entenda algo, queridos, assim, eu sei que muitos daqui estão sendo bombardeados, muitos não, todo mundo está sendo bombardeado, e talvez você tenha muitas dúvidas, porque você discorda de algumas coisas, concorda com outras coisas, mas não se feche, queridos, não se feche, abra o teu coração, sabe? A gente precisa entender que quem está aqui está mais exposto, querido. Então, a probabilidade de você discordar do Dario vai ser muito maior do que você discordar de mim, que estou quietinho ali. Amém? A probabilidade de você discordar do Dario vai ser muito maior do que discordar do César, que está aqui, porque o César não fala nada, então você vai concordar com ele. Agora o Dario está aqui domingo após domingo, falando coisas, soltando coisas, e queridos, entenda uma coisa, às vezes a gente está aqui, a gente libera coisas de Deus, mas às vezes a gente fala coisas de nós mesmos. É como ele falou, teve um determinado momento, não sei se você prestou atenção, ele falou assim, agora não estou falando de Bíblia, estou falando de eu estou falando. É o que Paulo fazia. Paulo dizia isso, porque se você lê as cartas de Paulo, cara, Paulo coloca a opinião dele em muitos momentos, então a gente tem que levar tudo isso em consideração, queridos, e ponderar tudo isso, porque às vezes a gente é radical e muito imaturo, então a gente se fecha por poucas coisas. Amém, queridos? Eu queria te orientar a isso, porque depois de um certo momento, a gente vai amadurecendo a ideia e a gente vai entendendo que não se trata de mim e nem de ninguém, se trata do Cristo, amém? Se trata dele, não se trata de quem está certo ou quem está errado, de quem sabe mais ou sabe menos, se trata do Cristo, é só do Cristo, querido, tudo dele.
É tudo para Ele, o nosso culto não para nunca. Hoje de manhã eu estava falando com o Gabriel estava ensinando, ele estava tendo um papo cabeça com o meu filho de 3 anos, e eu falava assim: filho, o culto não acaba nunca, filho, nunca. Ele fala: é mesmo, papai? Mas e quando acaba lá na casa do tio Dario? Eu falei: não, filho, não acaba, porque sabe aquele momento que a gente está aqui cantando para Jesus? Isso a gente continua cultuando a Ele, esse é o nosso culto. Sabe quando você não briga com o Asaf? Porque o Asaf toma o seu iPad e você fica com raiva dele, não fica? Eu fico com muita raiva, papai. Então, mas aí quando você não quer bater no seu irmão e você se segura, você obedece, isso é o culto, filho. É mesmo? Que da hora! Entende, queridos? Então as nossas diferenças não vão nos impedir, amém, queridos? Sejamos ensináveis, tenhamos um espírito ensinável, queridos. Às vezes a gente não entende em tudo na dimensão que esse homem está falando, mas sejamos ensináveis, querido. Eu não estou dizendo para que você feche os olhos e concorde com tudo de maneira cega, amém? Estamos entendendo? Mas tenhamos a maturidade de mastigar, porque é o Senhor falando conosco, amém? Eu estou vendo o Léo ali, eu lembro que o Léo, há uns 10 anos atrás, 12, não sei, lá na Presbiteriana da Graça, eu vou contar, tá bom, Léo? Você não vai nem lembrar, mas eu vou contar. A gente tinha um grupo de jovens, não sei o quê, e aí tinha uma época que estava uma panelinha da burguesia lá. Pode sentar aqui que eu estou terminando, tá bom? E aí estava aquela coisa das panelinhas dos playboyzinhos. O Léo foi e levantou a gangue do Léo lá. Levantou uns caras lá, uns amigos dele, o Léo, o Digão, a Carol. Cadê o Digão? A Carol não estão aqui, né? O Patrick, o Bruno, o França, levantou lá a gangue lá e viraram 2 grupos e se tornou uma rivalidade e começou a gangue do Léo. O Léo era o cabeça, era o líder. Receba, Léo. Aí eu não sei porque, eu não sei se alguém me chamou ou se eu que fui lá, e aí chamei o Léo e toda a sua gangue porque eu queria conversar com eles. Aí depois do culto a gente sentou assim, e eu comecei a falar com eles, e falei, e falei muitas coisas, falei: cara, vocês estão errados nisso, vocês estão fazendo isso, e fui falando, e o Léo, se olharam para minha cara, falei: meu, esse cara vai me matar depois, né? E falei, e fiquei uma meia hora só falando, só eu falando. Aí a Carol, que pena que a Carol não está aqui, aí a Carol levanta e fala: mas não é bem assim, porque eles são todos lá playboy. Começou a argumentar, aí o Léo falou: pera aí, Carol, pera aí. Aí ela: você está certo no que você está falando. Você está certo, cara, a gente está errado mesmo. E começou a falar. E eu: opa, é isso mesmo? E aí ele falou, e aí o grupo todo, a gangue do Léo toda falou: é verdade, cara, nós estamos errados mesmo. Se trata do Cristo, não se trata do Dario, se trata do Cristo, não se trata de ninguém, se trata do Cristo, cara. Então quando a gente sair daqui, a gente avalie todas as coisas, e se a gente tiver alguma dúvida, tiver incomodado, a gente pergunta e chega para o Dario e fala: Dario, eu não concordo com nada do que você está falando, eu preciso entender, ou você precisa entender, mas que a gente se alinhe, amém, querido? Porque o que a gente não pode é sair daqui fingindo, tendo cara de que, amém, tudo bem, mas sair daqui do portão para fora, começar a discutir com a esposa e falar: esse daí aí nada a ver, né? Amém, queridos? Não dá mais, beleza? Não dá mais, porque senão a gente está enganando a nós mesmos. Nós estamos nos enganando, cara, porque a gente vem aqui, o Dario fica aqui igual um leão, rugindo, e a gente fala, com tudo cara de cordeirinho, com medo, e sai daqui, e outra, essa coisa de que falar, não tem coragem de te enfrentar. Querido, se a gente se relaciona com ele aí 8 anos no mínimo, alguns mais, outros menos, se a gente não tiver a liberdade de sentar com ele assim e dizer assim: eu não estou entendendo nada, cara, e eu estou pecando porque eu não estou entendendo, cara. Porque quando a gente não entende, a gente peca, querido, porque aí a gente vai começar a murmurar e criar, entra na história do morre cerulo, querido, porque a gente não entende o coração do velhinho. Então entendamos o coração desse velhinho, amém? Aleluia? Que o Senhor nos ajude, amém, queridos? É só isso, amém. Glória a Deus, amém? Eu vou falar mais nada, acho que o Vitão fez a minha conclusão, amém? Glória a Deus, então é isso. Bem, queridos, os nossos visitantes, peguem o que é bom para você, o que não é bom para você, delete, amém? Mas esta casa é conduzida
por um pai, não por um pastor. Amém? E essas coisas precisam se dizer. Não estamos lavando roupa suja diante de vocês. Não, o Senhor os trouxe aqui e talvez por algo Ele permitiu que acontecesse isso. Talvez você vai dizer, meu Deus, eu não participei nunca de uma coisa assim. Mas porque nós precisamos caminhar, como o profeta Vitor colocou, nós precisamos corresponder à expectativa de Deus. Não à expectativa do Dario Homem, do Vitão, do Adriano Vitor. Há uma expectativa que nós precisamos corresponder a Deus. Amém, queridos? Então, é isso. Acredito que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesta manhã. Amém?